Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, aprendemos que Deus alerta o seu povo através de sonhos, de visões, de revelações e principalmente da maior profecia já escrita, que é a Bíblia Sagrada. Nela aprendemos também que Deus não faz nada sem antes avisar. E neste vídeo você verá uma forte revelação de uma irmã da Angola. Ela nos enviou este vídeo para compartilhar com os irmãos. Algo muito forte está para acontecer. Este vídeo com certeza irá despertar a tua vida. Assista ele até o final, compartilhe com mais uma pessoa, deixe o seu like para nos apoiar, inscreva-se no canal se for novo por aqui e que Deus te abençoe. Paz, Senhor, irmãos brasileiros, eu me chamo Denise e sou angolana e ontem, dia 19 de maio de 2021, por volta das 19h20 horas, estava eu deitada em minha cama, assim meia que a dormir, meio acordada. Normalmente, quando eu sinto essa sensação de que parece que estou a levitar, ou parece que o espírito sai do corpo, eu já sei que o Senhor quer me mostrar alguma coisa, não é? Conforme já mostrou várias vezes, coisas relacionadas ao meu país que não vem a caso dizer agora. Numa outra ocasião eu venho dizer, porque eu estou a falar desse testemunho, porque é realmente importante para os dias de hoje. Então, de repente eu vi-me numa espécie de deserto, um pasto, e eu fiquei a observar, e de repente eu vi um bode, a imagem de um bode, e coincidentemente o Senhor, para confirmar, porque às vezes nós achamos que não é coisa da nossa imaginação, será? Eu quando abri a internet, após esta visão, quando abri a internet e no canal deste irmão, neste canal, num dos vídeos a capa está este bode e realmente a imagem que eu vi do fundo, num dos vídeos desse canal de testemunho. Aí eu entendi que a confirmação é que realmente o que eu vi não foi fruto da minha imaginação. Pois, continuando, havia um bode. Ele estava assim, todo imponente, uma figura imponente. A seguir eu vi muitas ovelhas, muitas ovelhas. Mas o que eu vi a seguir entristeceu-me, porque o bode afugentava as ovelhas, corria atrás das ovelhas e elas se dispersavam, elas se espalhavam, umas iam para o lado, outras iam para o outro e ele afugentava. E então elas iam se perdendo. Parece que no início estavam todas unidas, estavam todas no pasto. Mas quando o bode chegou, ele ia atrás de uma, se espalhava um grupo, ia atrás de outra, se espalhava um grupo que ia para o outro lado, ia atrás de outra, se espalhava outro grupo. E foram fugindo. Mas ainda assim o bode conseguiu alcançar algumas. E essas algumas que não eram poucas, o bode levou-os e estavam no mesmo sítio, não é? Era um deserto, parecia um deserto. E pôs-lhes assim todas à volta, e em volta delas, de repente, a terra se abriu e saiu um ser gigantesco, um ser grande. Eu não sei explicar o que era aquilo, não sei se era um dragão, se era o quê. Um ser por debaixo da terra saiu e eu vi as ovelhas que o bode tinha capturado. Como é que eu posso dizer? Assim, com a cabeça baixa, a idolatrarem, com quem diz, a adorarem este ser que saiu por debaixo da terra. Elas faziam a adoração, as ovelhas baixavam assim todas, não é? Mais ou menos como na imagem, eu já vi vários vídeos sobre aquela imagem do Daniel, né? Que as pessoas se postravam perante a estátua. Então as ovelhas se postravam perante aquele ser que emergiu da terra. E depois de repente eu despertei e fiquei assim
um pouco confusa. Mas ontem e hoje, durante o dia, eu fui meditando assim, pensando, e lembrei-me daquela passagem que diz que ferirei os pastores e dispersarei as ovelhas. Amados, essa palavra não é só para as ovelhas, é também para os pastores. Apacente as ovelhas estão perdidas. Aquelas ovelhas que iam por um lado, outras iam por outro, é a divisão que há na igreja do Senhor. Cada um está indo para um lado e por outro, e só há um ser que está a causar isso. O bode, que simboliza o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Pastores, apacentem as ovelhas, porque as ovelhas estão sem rumo, estão-se a dispersar. Cada um vai para a sua parte, cada um vai para o seu sítio, foge. E não há união entre os cristãos, não há união entre as igrejas. O ser que eu vi está a destruir a união das igrejas. Quando eu digo igreja, não estou a falar templo, estou a dizer igreja de Cristo, a noiva. A noiva está dispersa, não estão a falar a mesma língua. A união foi desfeita. E quando não existe união, cada um vai para o seu lado. Na guerra se diz que o inimigo divide para melhor reinar. Então, por causa dessa divisão, algumas ovelhas foram capturadas e se prostraram perante o ser. Então, por causa dessas rixas, essas confusões, essas divisões, na noiva de Cristo, na noiva não, porque a noiva é intocável, na igreja de Cristo, muitas serão as que vão ser capturadas para adorar o anticristo. Porque estão sem rumo, estão sem pastores, estão sem orientação, não querem seguir a palavra de Deus, estão perdidas ainda no mundo, nos seus pecados, estão perdidas ainda com o mundo, a quererem bênçãos terrenas, quando o apóstolo Paulo disse que as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Estão preocupadas ainda com poder, cargos na igreja, fora da igreja, no meio secular. A altura é de termos o foco em Cristo, nos unirmos. O corpo de Cristo tem que estar unido. Orarmos, aguardarmos. Porque acredito que se o Senhor está a mostrar isso, não só para mim, mas para muitos outros irmãos, é porque Ele quer que a sua igreja esteja pronta para a vinda dEle. Irmãos, isso é para nós refletirmos. Onde é que estamos a ir? Qual é a direção? Será que estamos a permitir que o inimigo de nossas almas é que nos guie, nos leve para o caminho errado? Todo o caminho que Cristo não for o caminho, não é de Deus. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando formos seguir placas, denominações, homens, humanos, e não seguirmos a Cristo, não temos o amor de Cristo, nós estamos a seguir o caminho errado. O importante não é frequentar a igreja, o importante é andar conforme o nosso Senhor ordenou. Ele acima de tudo, amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Nos abster da coisa, aos gentios que somos nós, foi dado o seguinte mandamento: nos abster da prostituição. Será que nós temos consciência disso? Então vamos nos abster de tudo isso que o mundo nos proporciona. Deixar de nos distrairmos com os prazeres deste mundo. Vamos buscar a Deus. Cristo está a caminho. Vamos buscar a Deus, vamos buscar a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos evangelizar a nossa família. Esse é o recado que eu vim deixar para todos os irmãos e os pastores. Apacentem as ovelhas. Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Apacente as ovelhas, estão sem rumo. Elas estão a ser dispersas. Apacentem, pastores. Orem pelas suas ovelhas. Ministrem a palavra. Falem da vinda de Cristo. Falem sobre o pecado. Que o pecado ainda é pecado. Falem sobre a santidade. Preguem sobre o arrependimento e a salvação. Parem de pregar vitória. Parem de pregar só cura, bênção.
O povo precisa de se arrepender dos seus pecados, precisa voltar ao primeiro amor, precisa estar com os olhos em Cristo, senão vai seguir o anticristo. Senão o inimigo vai nos dispersar, vai nos levar na direção contrária para adorarmos o anticristo. A altura é essa. Haverá um tempo em que nós vamos querer ouvir a palavra de Deus e não vamos mais conseguir. Haverá um tempo que nós vamos estar todos presos, em nossas casas, não vamos poder ouvir a palavra de Deus. E vamos querer ouvir a palavra de Deus e não vamos poder. Então, irmãos, o Senhor, na sua onisciência, sabe. Por isso é que Ele está a mostrar isso às pessoas, para amanhã ninguém dizer que não sabia.